Olá pessoal, vamos voltar então com o nosso curso. No último vídeo que eu postei, eu tinha analisado os requisitos de existência dos negócios jurídicos. Inclusive eu citei alguns exemplos de partes, objeto, vontade, forma. Mas agora a gente precisa complementar. Para o nosso negócio jurídico ser um negócio jurídico que vai produzir efeitos no mundo do direito, ele também precisa ter os seus requisitos de validade. E é esse segundo degrau da escada pontiana que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, temos os requisitos de existência, maravilha, vamos ter que ter os requisitos de validade também, e são esses que nós vamos estudar agora, tá certo? E qual que é o primeiro dos elementos que nós vamos analisar no plano da validade? A questão da parte ou agente ser capaz. Primeira coisa, quando eu estou falando de capacidade, é tanto ser capaz quanto ter legitimidade. Nós vamos explicar isso agora, não se preocupe. Mas esse é o primeiro elemento. Aquela parte ou agente que a gente estudou no plano de existência, ela ganha agora um adjetivo. Não basta ser uma parte, não basta ser um agente. Precisa ter capacidade. Então, como eu disse para vocês, as partes, o agente tem que ser capaz. Onde é que nós estudamos capacidade? Lá no comecinho da teoria geral do direito civil. Lá nos artigos 3º e 4º, quando estávamos estudando a questão da pessoa natural, quando falamos do absolutamente incapaz, que agora no nosso direito só existe o menor de 16 anos como absolutamente incapaz, e os relativamente capazes descritos no artigo 4º do Código Civil. Então, lembrando, o absolutamente incapaz precisa ter representação, o relativamente capaz tem que ter assistência. E aí vem a questão, imaginemos que nós temos, só para usar esse critério da idade, imaginemos que nós temos um menor absolutamente incapaz, sem representação, que faz um negócio jurídico. O negócio jurídico é nulo, tá certo? Então, como é que eu sei que é nulo? A lei me disse, eu não preciso preocupar, já disse isso em aula passada, quando um negócio jurídico, se faltar um dos elementos do plano de validade, eu não preciso me preocupar se o ato vai ser nulo ou anulável. A lei sempre vai me falar, tá certo? Então, se o negócio jurídico é nulo ou anulável, é critério do legislador. O legislador é que vai nos orientar a respeito. E o caso do menor de 16 anos, o rapazinho de 15 anos, que faz um contrato sem a representação, sem que o seu genitor, no caso, ou tutor, assine o contrato por ele. O contrato é nulo e não vai produzir efeitos nunca. O que nasce nulo, morre nulo. Tá certo? O que é nulo para sempre. Critério do legislador. Mas se for um contrato, um negócio jurídico, firmado por um jovem de 17 anos, por exemplo, sem assistência, menor relativamente capaz, sem assistência. A lei já fala que isso é meramente anulável. Isso está lá no artigo 171, inciso 1º do Código Civil. Então, a questão do agente ser capaz. Se tivermos as partes, mas faltar elemento da capacidade, se a capacidade estiver de alguma forma irregular, aí nós temos um negócio jurídico inválido. E falar em invalidade, eu estou falando que ele é ou nulo ou anulável, a lei que vai me dizer a respeito. O que é nulo e o que é anulável. Não preciso preocupar com isso. Certo? Então, o primeiro elemento, o agente tem que ser capaz. As partes que fazem um negócio jurídico têm que ter a capacidade civil. Certo? Mesmo que seja pela representação, mesmo que seja pela assistência. Não tem problema nesse sentido. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe. Mas não basta a questão da capacidade. Quando a gente fala em capacidade, a gente tem que lembrar também no Instituto, que é muito ligado até ao direito processual. É importante para o direito civil, mas também tem muita relevância para o direito processual, que é a questão da legitimação. Matéria também que nós estudamos lá no comecinho do direito civil. Quando a gente fala de capacidade, a gente fala de legitimação. Mas só para recordar rapidamente, o que é a tal da legitimação? A legitimação é uma capacidade especial para a prática de determinados negócios jurídicos.
É quando a lei fala para a pessoa assim, não basta você ter a capacidade civil plena, ou você está assistido, ou você está representado. Você precisa de algo mais. A lei não se contenta só com a capacidade civil da pessoa. Por exemplo, vocês estão vendo aí do lado da tela falando que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Traduzindo isso, um pai não pode vender o imóvel para o filho se os irmãos desse filho não concordarem, se a esposa dele não concordar, tá certo? Então é a questão, o pai pode vender para qualquer pessoa do mundo esse imóvel, mas se quiser vender para o seu filho, a lei fala, opa, peraí, precisa de algo mais. Precisa da concordância dos irmãos e da esposa. Se não tiver essa concordância, esse negócio jurídico vai ser anulável. Vocês estão vendo ali em vermelho, que está bem destacado? A lei está me dizendo, é anulável. E quando é anulável, o que a lei está falando para os irmãos? Olha, irmãos, vocês têm prazo. Se vocês não interpuserem ação de anulação dentro do prazo, esse negócio que é inválido vai se tornar perfeitinho, tá certo? Então tem um prazo para eles pedirem essa anulação. Da mesma forma, esse artigo 1647 que vocês estão vendo aí, onde fala que nenhum dos cônjuges pode, onde está grifado. Por exemplo, prestar fiança, lá no inciso 3º. Então, o marido pode ser fiador? Não pode. Depende da autorização da esposa. A pessoa solteira pode ser fiadora de qualquer pessoa no mundo, sem qualquer problema. Mas se nesse caso a lei fala, olha, agora para você prestar uma fiança, não basta a sua capacidade civil. Você precisa de algo mais. E esse algo mais é a autorização da sua esposa. Mas vamos supor que o rapaz casado vai lá e presta uma fiança sem autorização da esposa. Será que isso é nulo? Será que isso é anulável? Porque eu já sei, isso está ofendendo o plano da validade. Então eu já sei que realmente temos um problema, temos um defeito no negócio jurídico. Mas será que é nulo? Será que é anulável? Novamente, como eu disse para vocês, não se preocupem com isso. Estão vendo o artigo 1649 ali? Está falando, tornará anulável o ato praticado. Ou seja, da mesma forma, a lei está falando assim, olha esposa, você tem um prazo para entrar em juízo e pedir a anulação dessa fiança que seu marido prestou sem a sua autorização. Se você não fizer isso dentro do prazo, essa fiança vai se tornar perfeita, existente, válida e eficaz. Tá certo? Então ela tem um prazo. É um alerta que a lei fala para a esposa. Mas enfim, essas questões vocês vão estudar, nós vamos estudar dentro do direito às obrigações no momento oportuno, tá certo? Dentro do direito de família. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que quando a escada pontiana fala do plano de existência e validade, que as partes têm que ser capazes e legitimadas, então nós temos que lembrar, não é só a capacidade civil no caso da legitimação, não é só, muitas vezes a lei não se contenta só com a capacidade civil plena da pessoa. A lei pede algo mais. E se faltar esse algo mais, esse ato praticado, esse negócio jurídico praticado, pode ser nulo, pode ser anulável. Bom, já estudamos então a questão das partes capazes legitimadas. Não tem nada mais que eu possa acrescentar aos senhores. Segundo detalhe, aquele objeto, plano de existência. Se faltar objeto, meu negócio jurídico simplesmente não existe. Não, Roberto, mas não é o caso, o objeto está presente. Então, esse objeto, agora nós vamos dar adjetivos a eles. Primeiro dos adjetivos que nós vamos dar, o objeto tem que ser lícito. E o que é o tal do objeto lícito? Objeto lícito, vocês estão vendo aí na tela de vocês. Objeto lícito é aquele que não ofende a lei, a moral ou os bons costumes. Logicamente, o que seria o objeto ilícito? Aquele que ofende, sim, a lei, a moral ou os bons costumes. Quando a lei expressamente disser não se pode fazer esse tipo de negócio jurídico, não pode, não deve, tá certo? Nós enquadramos tudo na questão do objeto ilícito. E o que acontece se a gente fizer um contrato com objeto ilícito?
a lei vai estar falando lá no rodapé, tá vendo? Artigo 166, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto. Bem destacado ali para vocês. Então a penalidade que a lei traz quando o objeto é ilícito é a nulidade. Alguns autores, e aqui eu citei até a Maria Helena Diniz, citam a questão da corretagem matrimonial e o contrato de prostituição como exemplo de contratos ilícitos, porque ofenderiam a moral ou os bons costumes. Contrato de corretagem matrimonial, uma visão bem moderna, é aquele contrato que normalmente as pessoas pagam por um serviço de internet para que o serviço encontre pessoas compatíveis para futuro namoro e tudo mais. Isso é uma coisa tradicional do nosso meio e, portanto, não há que se falar em objeto ilícito, não. Isso é plenamente aceitável pelos usos e costumes atuais. E o contrato de prestação de serviços sexuais, também, que inclusive a maioria dos livros citam como objeto ilícito, também não é mais um exemplo correto. Porque nós tivemos um caso decidido pelo STJ, onde uma garota de programa pedia lucros cessantes para a pessoa que a violentou, seu agressor. E o STJ teve que decidir se ela teria direito a lucros cessantes. E no final o STJ entendeu que ela tinha direito. Ela tinha feito a prova de quanto ela ganhava por noite e o STJ condenou o seu agressor a indenizá-la pelas noites não trabalhadas, porque ela estava se recuperando da lesão sofrida. E aí a gente tira a conclusão óbvia. Se o STJ entendeu que ela tem direito de lucros cessantes só pode advir, obviamente, de um negócio jurídico lícito, que é capaz de produzir efeitos. Porque se o contrato de prestação de serviços sexuais fosse ilícito, ele não geraria efeitos nenhum, porque nós estamos mostrando aqui, artigo 166, inciso 1º, ele é nulo, e o que é nulo não produz qualquer efeitos. Então estou fazendo esse comentário porque eu vejo com muita preocupação, principalmente a questão do contrato de prestação de serviços sexuais. Isso aqui definitivamente não é mais um motivo, um exemplo de objeto ilícito, tá certo? Então faço essa alerta para vocês e tem realmente decisão do STJ a respeito disso. Agora, por exemplo, o que poderia ser o exemplo de um contrato com objeto ilícito? Vocês já estudaram a questão do contrato de lançamento de anão? Onde um anão, isso aconteceu na França, um anão fez um contrato com o dono de um bar, onde ele se tornou a atração do bar. Ele aceitava ser arremessado contra a parede e as pessoas se divertiam e pagavam por isso. Acontece que isso é tratar o ser humano como um mero objeto, como uma mera coisa. E, portanto, isso sim ofende a moral e os bons costumes. Então, realmente, o famoso contrato de lançamento de anão merece ser estudado por vocês, quem não conhece, porque inclusive tem uma grande discussão do princípio da dignidade da pessoa humana. Muito desse princípio nasceu em virtude desse caso francês. Então, lançamento de anão, você colocar o ser humano como objeto de um contrato, ele também é considerado um contrato que ofende a moral e os bons costumes, tá certo? Outro detalhe, objeto, além de ilícito, eles têm que ser possível física e juridicamente. O que é um objeto possível física e juridicamente? Então, como vocês estão vendo aí, nós temos a impossibilidade física e a impossibilidade jurídica. Primeira coisa, vamos falar da questão, só um detalhezinho, da impossibilidade jurídica. Os autores fazem essa diferenciação entre impossibilidade jurídica e o objeto ilícito. Não são todos os autores, mas se vocês procurarem a definição, o que é impossibilidade jurídica e a definição do objeto ilícito, vocês vão ver que a definição é basicamente a mesma, é praticamente a mesma. Então, com base em Caio Mário, com base no Pablo Stoso Gagliano, tá certo? Nós temos que considerar que impossibilidade jurídica é a mesma coisa que o objeto ilícito que nós estudamos agora há pouco. Não adianta ficar achando, querendo procurar coisa onde não tem, né? Pelo em ovo, como se diz. Você ficar tentando diferenciar de um lado impossibilidade jurídica, outro lado objeto ilícito. Não tem
fundamento legal isso? É porque a lei, o Código Civil, usa as duas expressões, impossibilidade jurídica e objeto ilícito. Então, alguns autores, né, tentam fazer uma diferenciação, o que seria impossibilidade jurídica e objeto ilícito, dizendo até que impossibilidade jurídica é quando a lei veda expressamente, o objeto ilícito era quando a lei veda implicitamente. Pessoal, não vamos entrar nessas neuras. Objeto ilícito, impossibilidade jurídica é a mesma coisa, não tem diferença nem de conceitos, nem de efeitos, tá certo? Inclusive nós vamos usar isso muito quando estivermos falando das condições que a aula posterior a essa. Vamos nos ater mesmo à impossibilidade física. Essa sim é relevante. O que é impossibilidade física? É aquela que é fisicamente impossível de se cumprir, tá certo? Ou ela atenta contra as leis da natureza, ou as leis da ciência. Existe alguma coisa que torna absolutamente impossível cumprir a obrigação que foi objeto do contrato, tá certo? E o fato de ter uma impossibilidade física ou até jurídica, né, para quem gosta das diferenciações, um detalhe que precisa ficar muito bem claro é que essa impossibilidade que a doutrina, que a lei fala, é a impossibilidade chamada de absoluta. Aquilo que é impossível de ser praticado por toda e qualquer pessoa, tá certo? Por exemplo, fazer uma entrega por caminhão em 2 horas num local distante 800 quilômetros do embarque. É absolutamente impossível, seja para mim, seja para você, seja para qualquer pessoa. Transportar um estádio de futebol de um local para outro. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. É essa impossibilidade que a lei trata, aquilo que é impossível de ser realizado. Seja no momento que a gente faz o contrato, mas principalmente a impossibilidade tem que ser no momento da execução do contrato, tá certo? Então, a impossibilidade que a lei trata é a impossibilidade absoluta. Nós temos aí do lado, vocês estão vendo, a chamada impossibilidade relativa. É aquilo que é impossível para alguns, mas algumas pessoas podem cumprir isso, tá certo? Então, por exemplo, jogar uma partida de futebol ao meio-dia, em pleno verão, para uma pessoa cardíaca. A pessoa cardíaca não consegue fazer isso, vai morrer, tá certo? Provavelmente vai morrer. Então, ela não consegue cumprir esse contrato, mas um atleta profissional conseguiria tranquilamente. Então, não é dessa impossibilidade que a lei está tratando. A lei está tratando daquela ali do lado, ó, absoluta. Aquela ali que é impossível para todo mundo. O fato da pessoa não conseguir, ela não tem condições de saúde para cumprir o contrato, ela vai se sujeitar às penas do contrato, porque não é um contrato de objeto impossível. Muitas pessoas conseguiriam cumprir esse contrato. Da mesma forma, se uma pessoa assume o encargo de apresentar uma defesa judicial não sendo advogado. É impossível, ela não consegue, ela não tem capacidade, ela não tem elementos para fazer a defesa, ela não consegue fazer a defesa, tá certo? Ela não tem conhecimento para tanto. Isso não torna o objeto impossível, porque muitos advogados conseguiriam facilmente cumprir essa obrigação, tá certo? Então, para ela não é possível, para outras pessoas seria sim totalmente possível, tá certo? Então, não é essa a impossibilidade que a lei trata. Portanto, já vamos excluí-la de pronto, tá certo? Lembrando então, a impossibilidade que a lei trata, só para a gente simplificar, vamos simplificar. Quando a gente falar do objeto lícito, voltamos lá anterior, lícito, aquilo que não contraria a lei, moral e os bons costumes. E o objeto possível, aquilo que é possível de ser realizado. Aquilo que é impossível para toda e qualquer pessoa é motivo de nulidade do contrato. Eu só vou fazer uma observação, né, para ficar isso bem claro. Aqueles que preferirem seguir os autores que falam a respeito do objeto juridicamente possível e juridicamente impossível, a diferença é que o juridicamente impossível é quando a lei proíbe expressamente. Tem um texto expresso de lei proibindo expressamente a prática daquele negócio jurídico. Os efeitos são absolutamente os mesmos do objeto ilícito, tá certo?
Então, é objeto juridicamente impossível. Lá no artigo 426 do Código Civil, tem um artigo que fala: não pode ser objeto de contrato a herança da pessoa viva. Eu não posso, se meu pai é vivo, eu não posso fazer um contrato de qualquer natureza envolvendo a herança dele, a futura herança dele. Certo? Ele é vivo, o patrimônio é dele. A lei proíbe isso expressamente. Certo? Eu não posso fazer um contrato com uma pessoa dizendo o seguinte: que eu vou lhe vender a herança que eu irei receber do meu pai quando ele morrer. Isso é absolutamente nulo. Isso está envolvendo a herança de uma pessoa que está viva. Então o artigo 426 proíbe isso expressamente, tá certo? O artigo 836 fala da questão da obrigação do fiador. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Então, fazer uma cláusula contratual que os herdeiros de um fiador, de alguém que foi fiador, ficam responsáveis, mesmo depois da morte do fiador, impossibilidade jurídica. A lei proíbe expressamente. Falar que os herdeiros do fiador têm que pagar a herança do pai falecido, a dívida do pai falecido, mesmo que ele não tenha deixado patrimônio, é nulo de pleno direito. A lei, artigo 836, proíbe expressamente. Então, assim, para aqueles que querem, tá certo, diferenciar o objeto ilícito do objeto juridicamente impossível, a diferença é só essa. O objeto juridicamente impossível é aquele que a lei proíbe expressamente. E o objeto ilícito é aquele que a lei, de uma forma indireta, proibiria, tá certo? Então, só para dar um exemplo do objeto ilícito, para quem gosta dessa diferenciação, é o caso de se pedir, obrigar alguém a fazer uma adoção, certo? De uma pessoa da mesma idade do que ele. Sendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que entre aquele que adota, o adotante e o adotado, precisa ter uma diferença de 16 anos. Então, assim, não adianta nem eu tentar celebrar um negócio jurídico de adoção de uma pessoa da mesma idade do que eu, certo? A lei não tem nenhum artigo de lei que proíbe, está escrito lá expressamente que eu sou proibido de fazer isso. Mas tem um artigo de lei que fala que entre adotante e adotado tem que ter 16 anos. Então, isso não tem como, certo? Isso é o que a gente chama, que os autores chamam de objeto ilícito. Não tem como, você não consegue fazer essa adoção, porque implicitamente a lei estaria vedando, certo? Mas se vocês querem minha sugestão, esqueçam essa diferença entre o que é impossibilidade jurídica e o objeto ilícito. Tratem como sinônimos, façam como o Pablo Stouzo Gagliano nos orienta e a coisa vai dar muito certo. Outro elemento, o objeto, que tem que ser lícito, tem que ser possível, tem que ser determinado ou pelo menos determinável. O que seria isso? Qual que é a diferença de objeto determinável e objeto determinado? Nós vamos falar disso muito, gente, quando nós estivermos estudando a questão do direito das obrigações. Trabalha muito com esse conceito do objeto determinado e do objeto determinável. Mas só para a gente ter uma conceituação inicial, o que é objeto determinado? No momento que eu faço o contrato, no momento que eu estou redigindo o contrato, eu já faço a descrição de gênero, quantidade e qualidade do objeto. Por exemplo, quantidade, apartamento, gênero, de 2 quartos, situado no endereço tal, na torre tal, isso é a qualidade. Se eu faço toda essa descrição, meu objeto é determinado. Mas vamos supor que eu faça um contrato comprando um apartamento. Um é gênero, apartamento um é quantidade, apartamento é gênero. Tá certo? É o inverso. Então, um é quantidade, apartamento é gênero. Tá, mas e as especificações desse apartamento? Qual torre, qual condomínio? Nós vamos deixar isso para um momento posterior? Não tem problema não. Tá lá, objeto determinável. Também é aceito como forma contratual. O que não pode
faltar, que torna nulo o negócio jurídico, é se eu não falar pelo menos o gênero e a quantidade. Fazer o contrato onde eu estou comprando uma unidade. Tá, mas uma unidade de quê? Ou fazer o contrato onde eu estou comprando apartamento. Tá, quantos apartamentos? Não tem. Então eu preciso ter pelo menos esse gênero e a quantidade. E uma questão que a gente vai aprender lá dentro do direito das obrigações é a questão seguinte: quem é que faz a escolha quando o objeto é determinável? Vamos supor que eu fiz o contrato com uma construtora, onde ela me obrigou a me entregar um apartamento num determinado condomínio. Tá, mas qual apartamento, com quantos quartos, qual a qualidade desse apartamento? A gente não descreveu no contrato. Tá, e quem vai fazer a escolha? Sou eu ou a construtora? Se o contrato não tiver uma cláusula resolvendo esse impasse nosso, a escolha vai ser da construtora. Por quê? Porque ela é a parte devedora. Esse é o que está lá no artigo 252 do Código Civil, que vocês estão vendo isso no rodapé. Nós não temos que nos preocupar com isso agora, tá certo? Eu estou dando um exemplo da utilidade prática de se estudar a diferença do objeto determinado ou determinável. Então, essa questão, quando o objeto é determinável, normalmente a obrigação é alternativa. Então, quem faz a escolha numa obrigação alternativa, se no contrato não dispuser nada a respeito, não tiver nenhuma cláusula, realmente é o devedor que faz essa escolha, certo? Mas o que eu preciso? Eu queria muito que vocês soubessem agora só a diferença do objeto determinado e do objeto determinável. Então, recordando, objeto determinável é aquele que no momento que eu faço o contrato, eu já estou definindo gênero e quantidade. Um apartamento do condomínio tal, uma casa na rua tal, então gênero e quantidade. Se eu fizer especificações outras, respeito à qualidade, uma casa na rua tal, contendo 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, todas essas qualidades, aí belezinha, nós estamos no objeto determinado. Se não tiver, o objeto é determinado. Qualquer uma das duas formas é aceita pelo direito. O que não é aceito é não ter pelo menos o tal do gênero e a quantidade. Certo? Terceiro elemento, a vontade livre e a vontade sem vícios. Perde um pique não. Então já estudamos, as partes têm que ser capazes e legitimadas, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Terceiro, a vontade tem que ser livre e tem que ser uma vontade sem vícios. O que significa vontade livre e vontade sem vícios? Vontade livre e vontade sem vícios. Questão dos vícios da manifestação de vontade, nós não vamos estudar ele nessa aula. Isso é uma matéria extensa, isso envolve quais são os vícios da manifestação de vontade. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude a credores e simulação. Nós vamos ter uma aula específica para cada uma dessas figuras. Merece uma aula específica pela importância que eles representam, certo? Então, nós vamos deixar de lado por enquanto essa vontade sem vícios. O que nós nos preocuparemos? Que a vontade tem que ser livre. Então, vontade livre é aquela vontade que a pessoa exterioriza e uma vontade consciente, que não foi objeto de uma agressão, porque se tivermos uma agressão física não há nem vontade, nós falamos isso na aula anterior, certo? Então é aquela vontade consciente, aquele dizer que a pessoa fala, aquela exteriorização da manifestação de vontade que a pessoa faz de uma forma consciente. Agora, a única coisa que eu queria lembrar a vocês nesse instante é que a lei, o Código Civil de 2002, é bastante claro que ele só protege, em regra, não temos exceções, mas a regra, ele só protege aquela vontade que a pessoa fala, que a pessoa exterioriza. Seja por gestos, fala escrita, pela fala, pela escrita, né? Que a pessoa, a manifestação, a vontade que a pessoa exterioriza. O direito não está, em regra, preocupado com aquilo que a pessoa pensa quando faz um negócio jurídico.
até para uma questão de segurança dos contratos. E é por isso que o artigo 110, que vocês estão vendo aí, fala que a manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. O que a lei está querendo dizer isso? Que aquilo que a gente diz vai prevalecer mesmo que a gente estivesse pensando o contrário. Isso tem um termo científico, isso chama-se reserva mental. É quando a pessoa faz uma declaração que não é aquilo que ela está pensando, que não é aquilo que ela manifesta à vontade. Quero um exemplo para vocês nunca esquecerem isso, eu até brinco com meus alunos em sala de aula, é a questão da mulher quando vai numa loja de sapatos. Atenção, mulheres, é só uma brincadeira, tá certo? É só para facilitar o nosso entendimento, é porque eu sou casado e a gente passa por isso. Como é que funciona uma mulher numa loja de sapatos? Ela entra na loja pensando assim, eu não vou comprar, eu não vou comprar, eu não vou comprar. Aí o vendedor vira para ela e fala assim, a senhora vai levar? Ela fala, vou. Isso quer dizer o quê? Ela não queria, pensou, não vou, não vou, não vou. Quando foi perguntado para ela, a senhora vai levar? Ela disse, vou. Isso é o que se chama reserva mental. A lei não vai proteger o que ela pensa. A lei protege o que ela manifestou à outra parte, tá certo? Então, por isso que se diz que o direito não protege a reserva mental. É o que está no artigo 110 do Código Civil. Tem exceção? Tem exceção. É a última linha que vocês estão vendo aí. Salvo-se dela, o destinatário tinha conhecimento. Se a mulher conseguir provar que o vendedor tinha conhecimento que ela não desejava a compra, aí é lógico que vai ser nulo o negócio jurídico, tá certo? Mas é uma prova, sim, absurdamente difícil. Mas como a gente não está no direito processual, a gente não está estudando as provas no processo civil, eu só queria ressalvar que existe essa possibilidade, sim. Se o vendedor, a outra parte, sabe que o declarante não quer aquilo que ele está manifestando, aí não tem problema nenhum, não. Certo? O contrato vai ser nulo, sim. Mas isso não é a regra. A regra é que o direito protege a vontade que a pessoa exterioriza, não aquilo que ela está pensando no seu íntimo. Tá certo? Então, isso que a gente entende como o direito não proteger a reserva mental. Senão, realmente, os contratos ficariam numa situação de extrema periculosidade. Outro detalhe só que a gente tem que falar quando nós estamos estudando a manifestação de vontade é que os doutrinadores fazem uma diferenciação entre o que seria vontade expressa, a declaração expressa, a tácita e a presumida. Existe sim uma diferença de efeitos, às vezes, entre a declaração expressa e a tácita e a presumida do outro lado. O que não existe diferença de efeitos é realmente a diferenciação entre tácito e presumido. Vocês vão ver que muitos autores tomam tácito e presumido até como sinônimos. Eles usam isso aí sem muita precisão científica, não. Mas como temos alguns autores que gostam dessas diferenciações, nós vamos explicar para vocês a respeito disso. Lembrando que não tem entre a diferenciação expressa de um lado e a tácita e a presumida do outro, não tem muita outra significância saber a diferença entre tácita e presumido. Mas vamos por partes. Manifestação de vontade expressa é aquilo que é feito de modo explícito. A pessoa diz que quer um contrato, a pessoa faz gestos, mímicas que quer um contrato, no caso dos surdos mudos, tá certo? A manifestação é escrita, ou pelo menos verbal, mas é uma forma explícita. A pessoa está dizendo de alguma forma, seja escrita, verbal, ou por gestos ou mímicas, que a pessoa quer sim um negócio jurídico. Essa é a manifestação expressa e essa inclusive é a regra do nosso direito. Já a manifestação de vontade tácita é quando a pessoa não fala explicitamente que ela quer um negócio jurídico, mas o seu comportamento, atitudes ativas, algo que ela faz, demonstra que ela quer, tá certo? Por exemplo, artigo 1805 do Código Civil fala que a aceitação da herança, quando expressa, far-se-á por declaração escrita. Nós já estudamos. Quando tácita, há de resultar
tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Vamos supor que o herdeiro recebe um carro. Ele não fala claramente, expressamente, explicitamente que ele quer o carro, que ele aceita o carro. Mas o que ele faz? Ele pega o carro, leva para sua casa, limpa o carro, manda consertar o carro, paga os impostos que estavam atrasados, ele abastece. Esse comportamento ativo do herdeiro demonstra que ele aceita o carro. Então, os doutrinadores chamam de manifestação tácita. O artigo 1263, que vocês estão vendo aí, outro exemplo. Quem se assenhorar de coisas sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Coisas abandonadas. Imagina que eu ache uma garrafa de alumínio, né? Abandonada. Não tem dono. Eu não estou declarando que eu quero ser dono. Eu não faço essa declaração explícita. Mas acontece o seguinte, eu pego a garrafa, levo para minha casa, esterilizo, lavo, coloco na minha coleção. Isso demonstra que eu quero me tornar dono. Eu não disse em nenhum momento que eu queria me tornar dono, mas o meu gesto, meu comportamento ativo demonstra que eu tenho a intenção de me tornar dono. Isso também seria uma manifestação tácita. E por fim, o artigo 659 do Código Civil é o que acontece, por exemplo, na vida do advogado, tá certo? O cliente passa, a aceitação do mandato pode ser tácita e resultar do começo da execução. O que acontece com o advogado? O cliente vem e passa uma procuração para o advogado. O advogado não dá um aceite, não dá uma manifestação explícita de que está aceitando a procuração. O que o advogado faz? Sai do seu escritório, vai até o fórum, protocola a procuração no fórum, começa a apresentar defesa, recurso, começa a atuar em prol do cliente. Então não é que o advogado aceitou expressamente. O advogado em nenhum momento falou sim, de forma verbal, de forma escrita. Mas o fato do advogado ter pego essa procuração, levado ao fórum e começado a atuar em favor do seu cliente, isso demonstra uma aceitação tácita daquele contrato de mandato. Certo? Então, esses aqui são só exemplos para quem quer saber o que é a diferenciação do tácito para o presumido, e vamos analisar então o presumido agora. O que seria então a manifestação de vontade presumida? Lembra que na tácita eu falei para vocês que a pessoa faz alguma coisa, e esse fazer alguma coisa, a lei considera que aquilo é um sim ao negócio jurídico? Na presumida é o contrário, a pessoa não faz nada, absolutamente nada. E o fato de não fazer nada é que a lei considera que ele aceitou o negócio jurídico. Tá certo? Então, é o contrário da tácita. Na tácita, a pessoa faz alguma coisa, tá certo? Não é uma aceitação expressa. A pessoa faz alguma coisa, e se fazer alguma coisa, a lei olha e fala assim, ah, você quer o contrato, você quer o negócio jurídico, beleza. E na presumida, a pessoa não faz nada. A lei olha para a pessoa e fala assim, poxa, esse fato de você não fazer nada, eu, lei, estou interpretando que você quer o negócio jurídico. Exemplos que nós temos aqui. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Ou seja, imagina que eu estou pagando um carnê de 36 prestações. Pago mês a mês cada parcela e recebo a quitação da parcela. Recebi a quitação da 36ª, a última parcela. O credor não falou nada a respeito da dívida, a quitação da dívida, ele deu a quitação da última parcela. O fato do credor não ter feito nenhuma ressalva, não ter feito nada, além, olha para o credor e fala assim, então você deu a quitação da dívida. Você recebeu a última sem ressalva, você não fez nada, não fez uma ressalva, então eu, lei, estou considerando que a dívida está quitada. O fato do credor não ter feito nada, a lei interpreta que ele fez alguma coisa, que ele quis dar a quitação do empréstimo. Outro exemplo, questão do 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Deve que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração,
entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. O que a lei está querendo dizer? Eu faço uma doação para a pessoa e fixo um prazo para ela aceitar. A pessoa não diz nada, não fala se aceita, não fala se não aceita. Se ela não disser que não aceita, a lei vai dizer que ela aceitou. Certo? Então, é uma coisa meio engraçada. Eu recebo um bem, a pessoa fala assim, Roberto, você tem uma semana para dizer se aceita a doação. Eu não falo nada. A lei fala assim, Roberto, você não recusou, você ficou em silêncio, então eu, lei, estou interpretando que você aceitou o negócio jurídico. Certo? O artigo 432 tem um artigo muito interessante, que fala que se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Imagine, por exemplo, eu sou advogado, imagine, por exemplo, que todo mês uma livraria manda para mim 50 obras jurídicas. E a gente faz isso há meses, há anos. Todo começo de mês eu nem faço o pedido. A livraria pega as 50 obras que foram lançadas no mês e me envia. Um determinado dia, tá certo? E nós estamos fazendo isso há bom tempo. Um determinado dia a livraria manda os 50 livros. Chego aqui e eu falo, não, eu não quero, eu não pedi. Isso seria uma forma de má-fé. Ora, a livraria olha para mim e fala, Roberto, eu estou lhe enviando as obras há 12, 24, 36 meses. Você nunca pediu. Nós sempre criamos o hábito de enviar e você aceita automaticamente. Então, num determinado mês, se eu, Roberto, não quero os livros, eu tenho que manifestar antes que esses livros sejam enviados. Porque senão a lei vai considerar que a minha aceitação foi presumida. Isso baseado nos costumes, tá certo? Na prática que nós criamos. Então, aquilo que é feito reiteradamente, a prestação de serviços ou a venda de produtos, que é feita todo mês, reiteradamente, e que não tem um pedido, a pessoa simplesmente recebe o produto e aceita, certo? Sem qualquer problema. No mês que ela não quiser aceitar, ela precisa comunicar ao seu fornecedor antes disso, porque senão vai ser considerado uma aceitação presumida da lei. E eu vou ter sim que pagar aqueles livros que eu recebi, certo? Então, é mais ou menos essa ideia que está também no artigo 111, que vocês viram em há pouco. E por fim, o último elemento, a chamada forma prescrita, ou pelo menos não seja proibida em lei. É o último dos elementos que nós temos que analisar. Para analisar a forma, tem que dar um conceito inicial para vocês. Em todo o Ocidente, nós temos dois tipos de ordenamentos jurídicos com relação à forma. Existem aqueles países que a maioria dos contratos são ditados pela lei. A lei sempre traz, não é sempre, a maioria das vezes, a lei traz uma forma a ser seguida. Se eu quero fazer um contrato de locação, a lei traz lá as formas a serem seguidas. Quero fazer um contrato de fiança, a lei traz a forma a ser seguida. Então, a maioria dos contratos, a lei prescreve a forma. E existem aqueles países, de outro lado, que a maioria dos contratos são feitos de uma forma livre. As partes escolhem como querem fazer dentro daquelas formas normalmente aceitas pelo direito. Por exemplo, contrato de empréstimo, eu posso fazer ele verbal, posso fazer ele por um escrito particular, posso fazer ele por uma escritura pública, posso fazer ele pela forma que eu quiser, tá certo? Isso seria chamada de forma livre. Quando nós estamos, então, naqueles países que a maioria dos contratos tem uma forma definida pela lei, a gente chama de sistema formalista, ou formalismo, como vocês estão vendo aí no slide. Quando nós temos a maioria dos contratos sendo feitas da forma que a pessoa, que as partes escolherem, nós chamamos isso de forma livre, ou o sistema consensualista, o consensualismo que vocês estão vendo aí à direita de vocês. No Brasil, como funciona? O Brasil é consensualista. A maioria dos contratos, posso dizer para vocês que 90% dos contratos brasileiros, a lei não especifica uma forma a ser seguida, não. Eu posso fazer o contrato da forma que eu desejar, tá certo?
Então, o sistema brasileiro é o consensualista. É isso que está escrito no artigo 107 do Código Civil. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, a não ser quando a lei exigir expressamente, certo? Então é isso que está no artigo 107 do Código Civil. Consequências de não se obedecer à forma, artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei e for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Só para dar um exemplo para vocês, vou dar 2 exemplos aqui. Contrato de compra e venda de imóvel superior a 30 salários mínimos. Se eu quero comprar um imóvel de 20 salários mínimos, a lei não especifica nada. Eu posso fazer um contrato no meu escritório, certo? Redigir um contrato de compra e venda no meu escritório mesmo, levar isso para o cartório para registrar sem problema nenhum, tem plena validade jurídica. Mas imagine que eu quero fazer uma compra e venda no imóvel de 40 salários mínimos. A lei fala que de 30 para cima você precisa obedecer à forma pública. É a famosa escritura pública. O que é escritura pública? Só para esclarecer isso para vocês. É o contrato de compra e venda. Só que ele é feito perante o tabelião. Ele é feito no cartório de notas. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala escritura, é um documento. O mesmo documento que a gente poderia fazer no nosso escritório. Só que quem faz a redação, quem redige o documento, é o tabelião público. Então, por isso é que é chamado de escritura. A escritura pública de venda de imóvel é um contrato de compra e venda de imóvel. Eu poderia muito bem fazer no meu escritório, só que a lei não autoriza. A lei fala, se o imóvel for de valor superior a 30 salários mínimos, você tem que ir ao tabelião e fazer o documento lá. E ele se chama escritura pública de compra e venda de bem imóvel. Então, eu quero fazer uma compra e venda de imóvel de 40 salários mínimos, a lei vai me falar, Roberto, você tem que fazer pelo cartório público. Senão não tem valor jurídico, senão não tem validade jurídica. Certo? E essa é a penalidade que nós temos por não obedecer à forma prescrita em lei. Outro exemplo que eu ia trazer para vocês, extremamente comum, é o contrato de fiança. Vocês, quando formos estudar a fiança no direito das obrigações, no direito dos contratos, nós vamos ver que fiança só se dá por escrito. Tem um artigo de lei que fala expressamente isso. Roberto, mas eu fiz um contrato de fiança verbal com a pessoa. Resposta, é nulo. Não tem valor jurídico nenhum. Tá certo? Então, você tem que fazer por escrito. Contrato de fiança por escrito. Vocês não precisam saber isso agora, isso é matéria de aula posterior, mas a única coisa que eu queria que vocês soubessem. A lei, quando prescreve uma forma, se eu não obedecer essa forma, o negócio jurídico será considerado nulo. Tá certo? E o nosso sistema é tão assim liberal com relação às formas, que o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente estuda o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um artigo que fala que toda informação, publicidade suficiente e precisa obriga o fornecedor que a fizer veicular. Isso talvez seja um exemplo maior de que o nosso sistema é consensualista. Então, quando eu estou assistindo uma propaganda de televisão, que passa lá um produto, condições de pagamento, preço, tudo bem individualizado, eu olho para a televisão e falo assim, opa, isso aqui me interessa, nosso negócio jurídico está celebrado ali. O contrato, a publicidade é uma oferta de contrato e a meia aceitação faz o contrato surgir. Vocês vão estudar isso dentro do direito do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Então é muito interessante mostrar quanto que o nosso sistema não está preocupado muito com as formas, certo? A não ser quando haja um motivo que justifique. E outro detalhe, a gente já sabia disso, a gente não sabia num termo científico, mas imagina que eu faça um contrato de empréstimo com um dos senhores, vocês me emprestam dinheiro, e o nosso contrato que nós assinamos venha pegar fogo. Isso quer dizer que o contrato não existe? Nada a ver. O contrato existe da mesma forma. Aquele documento que a gente assinou, que se chama instrumento contratual, não é o contrato em si, é um instrumento contratual, ele serve só para provar que o contrato existe.
certo? Não tem outra finalidade, certo? Então não confundam o contrato com o seu instrumento, aquele documento que a gente faz para provar que um contrato existe. E já chegando ao final, como eu disse para vocês, que apesar do nosso direito ser consensualista, a maioria dos contratos são feitos por uma forma livre, verbal, por escrito, por escritura pública, documento particular, do jeito que as partes quiserem, nós temos três modelos, né, de formas que são normalmente utilizados no direito brasileiro. A forma livre nós já explicamos. As partes escolhem a forma que quiserem. Quando é a lei que escolhe a forma, a gente fala da forma solene. Então, duas expressões que vocês vão usar demais dentro do direito às obrigações. Forma livre, as partes escolhem que forma que quer fazer o contrato. Quer deixar verbal, quer trazer isso para escrito, serve um documento particular, quer fazer por escritura pública. A lei vai respeitar a vontade das pessoas. Agora, quando estivermos falando da forma solene, aí não. A lei determina que se siga uma forma. Se eu não seguir essa forma que a lei prescreve, meu negócio jurídico será nulo. Forma contratual existe por quê? Porque o ser humano gosta de complicar as coisas. Brincadeira, gente, tem a sua finalidade sim, mas é uma coisa mais de exceção. O que é a forma contratual? É quando, para um determinado contrato, eu tinha a forma livre, mas as partes escolheram fazer por forma solene. Tá certo? Então a parte troca o sistema. Eu tinha um contrato de empréstimo, que era de uma forma absolutamente livre, mas eu e a outra parte resolvemos fazer o contrato de empréstimo por escritura pública, por escolha nossa, e colocamos uma cláusula que toda alteração, todo aditamento nesse contrato vai ter que ser feito também por escritura pública. Se a gente faz isso, a gente transformou um contrato que era de forma livre em forma solene. Ou seja, a gente adotou uma forma contratual. É essa que está aí à direita de vocês. Então, forma livre, fundamento legal, artigo 107 do Código Civil. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente existir. Só quando a lei exigir é que a gente tem que seguir essa forma que a lei determina. Agora, quando estivermos falando da tal forma solene, aí a gente tem uma diferenciaçãozinha que merece ser analisada. Nós temos aqueles negócios jurídicos que a lei só me dá um caminho, chama-se forma única, e nós temos aqueles negócios que a lei me dá várias opções, se chama forma solene. Mas a lei me dá várias opções, mas eu tenho que seguir uma delas. Se eu não seguir uma delas, meu negócio jurídico é nulo. Vamos falar primeiro da forma múltipla, por exemplo, tá certo? Reconhecimento de filhos, aquele reconhecimento voluntário de filhos fora do casamento. A lei vem no artigo 1609 e fala assim: Roberto, você quer reconhecer um filho fora do casamento? Beleza. Você pode fazer no registro de nascimento, você vai no cartório e faz a declaração. Você pode fazer uma escritura pública reconhecendo. Você pode fazer uma carta ou qualquer outro documento particular. Você pode fazer um testamento, se você quiser reconhecer após a morte. Qualquer ato judicial, qualquer audiência que você participar, você pode declarar a paternidade de alguém por manifestação direta e expressa perante o juiz, tá certo? Então, você tem uma gama, que nós temos 5 formas, na verdade, embora sejam 4 incisos, o segundo engloba 2 formas. Se eu quero reconhecer a paternidade de alguém fora do casamento, eu tenho 5 formas que o artigo 1609 me dá. Mas eu tenho que seguir uma dessas 5. Não adianta eu imaginar de outra forma que não vai ser aceito. Reconhecimento de filhos verbalmente, mediante testemunhas, não é aceito pelo direito, tá certo? Existem 5 formas que o direito me dá, mas eu tenho que seguir uma delas. É isso que a gente chama de forma múltipla. O artigo 1806 fala da renúncia da herança. Deve constar expressamente no instrumento público ou termo judicial.
Eu recebo uma herança, não quero essa herança, quero renunciar. Posso renunciar? Pode. O artigo 1806 fala, Roberto, mas só faça por escritura pública, um instrumento público, ou termo nos autos do processo, certo? Eu falo que não, eu faço uma carta, passo para todos os demais herdeiros dizendo que eu não quero aceitar aquela herança. Eu vou me tornar dono. Por que eu vou me tornar dono? Porque não é uma forma aceita pelo direito. Então, ou eu faço por escritura pública ou por um termo judicial. Se eu não obedecer nenhuma dessas duas formas, eu vou me tornar dono da herança, mesmo que eu não queira, certo? Então, isso são exemplos para mostrar o que é forma múltipla, certo? Diferentemente, é a forma única, quando a lei só prescreve uma maneira de praticar o ato. O artigo 108 é aquele que nós já comentamos. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O que a lei está me falando? Quer fazer, por exemplo, uma transferência, uma compra e venda de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos? A escritura pública é essencial. Se eu não fizer escritura pública, não vai ter venda de imóvel. Tá certo? Quero fazer hipoteca, escritura pública. Não quero fazer por escritura pública, então não vai ter hipoteca. Ou você segue a forma que a lei prescreve, ou um negócio jurídico é absolutamente nulo. Deserdação, quero deserdar um herdeiro. Posso fazê-lo? O artigo do Código Civil fala que eu posso, desde que seja por testamento. Eu faço um livro particular, escrevendo os motivos que eu quero deserdar a pessoa. Se não for por testamento, não tem validade jurídica. E o artigo 1535, último exemplo, fala da solenidade do casamento. Então, os dizeres que o celebrante tem que dizer ao fim do casamento. Se não disser todos os termos, negócio jurídico é nulo também. Tem outra forma de se casar que não seja aquela prescrita no ordenamento, aquela única forma? Não. Ou você se casa daquela forma que o direito prescreveu, ou não tem casamento. Seu casamento vai ser absolutamente nulo. E para encerrar, a forma contratual, que nós até já explicamos, é quando a forma era livre, mas as partes, por algum motivo, resolvem fazê-lo de forma solene, tá certo? É o que está lá no artigo 109 do Código Civil. O negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Então, faça um contrato assim, mais bobo, contrato de locação, que plenamente podia ser até verbal, mas eu faço um contrato de locação por escrito e coloco uma cláusula que toda alteração do contrato tem que ser por instrumento público, por escritura pública. Tem valor? Tem valor. Ah, mas eu fiz um aditamento no contrato de locação e fiz verbalmente ou por instrumento particular, não fiz por instrumento público que nem está no artigo 109 do Código Civil. É nulo. Esse aditamento, essa alteração é nula. Por quê? Tem uma cláusula que nós escolhemos dizendo que se quer fazer essa alteração, faça por documento público. Senão, não tem valor jurídico. Tá certo? Pessoal, essa aula foi um pouquinho extensa, eu sei disso, mas é que nós resolvemos analisar todo o plano de validade. Então, nós falamos que o negócio jurídico ele tem que ter as partes, tem que ser capazes e legitimadas, o objeto tem que ser lícito e possível, a forma tem que ser prescrita, ou pelo menos não defesa em lei, e a vontade tem que ser livre e sem vícios, certo? O único tópico que nós não estudamos propositalmente é os vícios da manifestação de vontade, que nós vamos ter um tópico, aulas, várias aulas, tratando especificamente desses assuntos, tá certo? Mas espero realmente de coração que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender mais essa aula. Obrigadão pela atenção e até a próxima.